105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Muito boa tarde, Porto Ferreira e região. Está começando mais uma edição do Meio-Dia em Ponto, seu programa de rádio na hora do almoço. Conteúdo leve, inteligente e feito para você. Hoje o assunto é estilo, estética e transformação. Nós vamos conversar com o Danilo, proprietário do Fio da Navalha. A Fio da Navalha é uma barbearia aqui em Porto Ferreira e o Danilo tem se destacado muito aí também, não só pela barbearia, né, Danilo, mas também atendendo o público feminino, tá? Além disso, nós temos novos patrocinadores, Paulinho. Nós temos o Brasil Cacau, Paulo Ótica e também a Fio da Navalha, que está começando com a gente aqui, incentivando o nosso programa Meio-Dia em Ponto, um programa que traz variedades, informações e conteúdos bacanas aí para os nossos ouvintes da Rádio Comunidade. Fique com a gente que o programa vai até a 13h, tá bom? O programa hoje está afiado. Vamos lá. A nossa mensagem do dia. Quando você cuida de si, você transmite valor para o mundo. Aparência não é só vaidade, é uma linguagem. Concorda com isso, Danilo? Concordo. Concordo. Então tá bom. Vamos lá. Também para quem está ouvindo e está almoçando ou ainda não almoçou, meu convite fica para você ir lá no nosso patrocinador. Deu uma engasgada aqui. No nosso patrocinador, no nosso colega, no nosso amigo Fábio, lá da Taste Gourmet. A Taste Gourmet tem um buffet completo, tem buffet aquilo. Já foi lá, Danilo? Já. Foi lá. Já. Lá tem uma picanhazinha na chapa, é maravilhoso. Então, se você ainda não almoçou, fica a minha dica. É Taste Gourmet. Eles entregam almoço. E também entregam almoço. Isso, lá no salão com a correria, quando a gente quer a comida, você pede lá no Taste. Eu vou falar para você, eu pego todos os dias a comida lá da Taste Gourmet. E não consigo enjoar da comida. Gente, o feijão que eles fazem, o arroz, é muito gostoso. Sem contar que você pede um combo que eles têm lá, Danilo, e é um combo que ele vem todo separado. Então, não é aquela marmita que vem toda misturada. É muito legal isso, porque, por exemplo, em casa a gente almoça e janta essa marmita. Olha que bacana. Traz economia para quem não tem tempo ou para quem quer variar também. Então, fica a dica aí lá do Taste Gourmet. Tá bom? Vamos lá. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado aí por dividir esse tempo com a gente. E eu quero conhecer um pouquinho mais aí da sua história. O Danilo é o meu barbeiro, né? Eu sempre estou lá com ele, toda semana a gente está ali. Ele que me ajuda aí a cuidar da barba, do cabelo. Então, eu sempre conversei muito com o Danilo e ele tem histórias muito bacanas. E por isso que eu convidei ele para vir até aqui. E aqui ele vai contar um pouco da história dele, vai contar um pouco como começou a Fio da Navalha. E nós vamos falar um pouco de tendência, vamos falar um pouco de tudo, né, Danilo? Vamos tentar explorar o máximo que você pode trazer aí para quem está nos ouvindo, tá bom? Mas conta aí um pouquinho para nós, como é que surgiu a ideia de você ter uma barbearia? Cara, eu já trabalhava com cabelo, né? Quando eu pensei em montar o Fio da Navalha, né? Só que eu trabalhei muito tempo na El Patrone, trabalhei 3 anos na El Patrone. Lá na El Patrone eu era colaborador e aí eu sempre tive vontade de ter minha barbearia, né? Meu salão e tal. E nessa época eu dava aula em Pirassununga. Quando eu comecei a projetar isso, e lá eu conheci um amigo, né? Um colega, tipo, eu era aluno, e ele ficou na minha cabeça, né? Eu queria ir para fora do país, né? Na verdade, minha intenção era ir para fora. Mas para trabalhar, para morar fora? Para morar fora. E ele ficou na minha cabeça, vamos montar um salão, e tal. E começou a falar um monte, e eu acabei caindo na dele. Falei, não, então vamos, montamos o salão. Um tempo depois ele saiu do salão, não ficou muito tempo, mas ele chama Elton, né? Então eu e o Elton que a gente deu início no Fio da Navalha, Fio da né? Navalha, foi vocês dois. E foi nós dois. E aí ele, com a saída dele, eu fiquei sendo o único dono da barbearia, e aí foi quando começou a acontecer a barbearia, né? Aí foi... Nas redes sociais, como é que o Paulinho acha ali? Que ele vai dividir a tela com a gente, porque quem está nos ouvindo, que também está nos acompanhando, nós estamos ao vivo no YouTube. É isso, Paulinho? É isso aí. Estamos ao vivo aqui no YouTube e o Paulinho ele vai sempre colocando os elementos para as pessoas poderem conhecer, né? Aí quem é o nosso convidado, e a empresa do nosso convidado também.
Nas redes sociais está como Conceito, né? Hoje Conceito. não existe mais o Instagram do Fio da Navalha, Tá, porque o Fio da Navalha é uma unidade dentro de uma clínica, né? tá. É Conceito? Conceito Estética Avançada. Conceito Estética Avançada. É. Tá, Paulinho vai achando ali e depois ele coloca na tela para dividir com quem está nos assistindo, até para começar a te seguir lá também. Legal. E aí vocês começaram, você teve essa sociedade, separou essa sociedade e aí você ficou sozinho, então, com a barbearia. Isso. Aí eu era o único dono do salão, porém eu tinha outros colaboradores que trabalhavam comigo no salão. Hoje o Fio da Navalha vai fazer esse ano 6 anos de barbearia e a Conceito 1 ano de clínica, exatamente no mesmo mês. Olha aí, que legal. Exatamente no mesmo mês. Vai ter os 6 anos de Fio da Navalha e 6 anos da Conceito. E 1 ano da Conceito. O Danilo, mas então foi uma boa decisão que você tomou ali quando o Elton te chamou. Cara, foi porque foi assim, tipo, eu conheci minha esposa nesse tempo, né? Se eu tivesse ido para fora, eu não teria conhecido ela. E também porque eu pegaria a pandemia lá fora. Que foi talvez muito diferente do que aconteceu aqui. E aí eu ia estar muito imaturo ainda, né? Profissionalmente, eu ia estar bem imaturo. Poderia ter pego a pandemia para fora e sozinho. Então, tipo... Foi uma boa decisão. Então, foi uma boa decisão, porque às vezes a gente não entende, né, porque vai acontecendo as coisas, mas... De fato. Isso. Só que tudo coopera pro bem, né, pra dar certo, então... Bom, mas não é só a alegria que a gente tem quando a gente começa um negócio, né, Danilo? Não. Conta aí pra gente qual foi o teu maior desafio, cara, porque imagino que você também deve ter tido algum desafio aí pra... Cara, o começo financeiro foi bem difícil, cara. É mesmo? O financeiro é bem difícil. Mas o financeiro o quê? É saber precificar, é você ter o dinheiro para começar, é as contas que vão aparecendo e... Cara, o que é isso quando a gente fala de dinheiro? Então, começar. Para mim, não foi começar, porque mesmo eu estando na área já, e eu trabalhando em outro local, eu não tinha cabeça de empreendedor, eu tinha cabeça de funcionário. Então, o que eu ganhava, eu gastava. Eu não pensava, eu não tinha um caixa para a empresa, Sim. Eu não sabia administrar, então eu tinha cabeça de funcionário ainda, querendo ou não, era colaborador, mas eu era um funcionário, entre aspas, do El Patrone. Então, eu tinha um salário, que era o meu salário, e só. E aí, quando você montou o seu, só agora aumentei o meu salário. Então, é que foi, na verdade, eu perdi mais salário. Perdeu. Ao invés de aumentar, diminuiu. Diminuiu. É porque eu saí do El Patrone, assim, ó, do nada. Começou a acontecer coisas que eu já não concordava, e eu não tinha mais a mesma visão que as outras pessoas que estavam lá, e eu queria crescer, eu queria, tipo, amadurecer, né? Queria começar a ter minha casa, começar a mudar minha vida. Então, eu dei um basta assim, do nada. Falei, acabou, não dá mais, vou sair. Eu cheguei o Marcão era dono da El Patrone, na época, cheguei nele e falei, Marcão, tô saindo por causa disso. Tô te avisando antes, tô indo pro salão da minha tia, não sei o que eu vou fazer, realmente eu não sabia o que eu ia fazer, então voltei pro salão da minha tia, trabalhar lá, conversei com ela antes de tomar essa decisão, ela falou, não, pode vir, fica aqui comigo, e saí. Só que eu saí assim, tipo, com uma mão na frente e uma atrás, porque você é colaborador, você não tem um seguro-desemprego, você não tem um acerto, você não tem nada. E como eu tinha cabeça de funcionário ainda na época, eu não tinha dinheiro guardado. Era muito pouco que eu tinha. Então eu saí de lá, fui trabalhando com a minha tia. Aí no meio desse tempo que aí o Elton veio pra gente montar o salão, então a gente teve que levantar essa grana. Não foi assim, tipo... Você alavancou o negócio. Vamos fazer e ter o dinheiro para fazer. Não tinha. A gente procurou um ponto que dava para pagar. A gente começou... Minha sorte é que o Elton é um cara muito habilidoso, cara. Então, tipo, ele trabalhava com marcenaria, trabalhava com um eletricista. Então, o cara, tipo, fez muita coisa, cara. Deu para economizar muita mão de obra. Não, tipo, eu acho que Deus usou muito esse cara na minha vida, na época, porque, cara, se não fosse ele, não ia rolar o negócio. Valeu. Então, e ele trabalhava numa empresa, acho que a Porto Ferreira, na época. Então, ele conseguiu pegar muita madeira lá, comprar uns pallets, as coisas. A barbearia, antes, era praticamente inteira de madeira, assim. Tipo, era... Madeira reciclada. Madeira reciclada, praticamente inteira de madeira, assim.
E então a gente foi montando do jeito que dava. E aí depois que eu comecei a entender como que era empreender um negócio, como que era, que eu não podia gastar tudo que entrava, que eu precisava ter um caixa, que eu precisava ter um salário, mesmo sendo dono do salão, eu precisava ter um salário, e aí você vai vendo, né, que, tipo, os seus colaboradores, quando você organiza tudo certo, seus colaboradores, eles acabam ganhando mais que você no negócio. Porque, assim, porque você não pode mais tirar o dinheiro do negócio, né? O dinheiro tem que estar aplicado, tem que estar. Você tem um salário, você tem uma porcentagem que você recebe, senão seu negócio não anda. sim. E assim foi indo, né? Então a gente teve muitas mudanças nesse tempo, né? A gente foi para 4 pontos diferentes Em 6 anos. Nesses 6 anos, 4 pontos diferentes. Mas graças a Deus a gente foi sempre evoluindo, crescendo. Isso. Eu fui em 2 espaços, né? 2 espaços. 2 espaços que eu sei. Realmente agora está muito bonito o lugar. Para quem não conhece, gente, fica o convite. Vai lá, vai conhecer o espaço. Qual que é o endereço lá, Danilo? Para o pessoal se situar. José Ferreira de Azambuja, 443, na frente do antigo Subway. Então tá facinho de encontrar, bem. Perto do Túlio. Fácil de estacionar, tudo ali, né? A gente tem estacionamento próprio lá, né? A gente tem estacionamento. Então vale a pena, cara, porque eu acompanhei um pouco dessa evolução assim, e eu gosto muito do Danilo, porque essa visão empreendedora é o que faz a diferença. E as pessoas erram muito quando vão começar, né? Sim. É justamente isso que você falou. Quando você vai ter o seu negócio e tal, muitas vezes a pessoa não sabe precificar, não sabe comprar, ao invés de comprar de um bom fornecedor, vai comprar pagando mais caro, a margem fica diminuída, né? Então, tem muitas coisas que acontecem aí no primeiro momento se você não tem o mínimo de instrução, né? Sim. E você tem que buscar ferramenta. Ou você busca esse conhecimento com alguém, ou você já tem algo mais empacotadinho, mais pronto, ou senão vai sofrer as consequências disso mesmo, né? Sim, e na verdade, é assim, eu sou uma pessoa muito estrategista, né? Eu não sou um administrador, né? Na verdade, não sou um bom administrador. Então, mas eu sou uma pessoa muito estrategista. E uma das formas, uma coisa que me fez crescer muito foi entender isso. Então, tipo, eu não administro mais a empresa, então é minha esposa que cuida de toda a parte financeira da empresa. Eu só trabalho hoje em dia, eu só trabalho, sou comissionado, como todas as pessoas que trabalham lá, sou comissionado. E aí eu coloquei um barbeiro que tem lá para tomar conta, gerenciar o negócio, Entendi. ir atrás dos problemas. Cara, isso é muito bom também, porque me dá uma liberdade, assim, de descansar a cabeça. Então, eu tô no meu negócio, mas não é meu negócio. Então, não tem que resolver nada. Então, a pessoa recebe um salário para resolver os problemas do negócio e minha esposa administra. Então, o que eu preciso é ter o tempo livre, a cabeça livre para poder me concentrar. Você é um artista, vamos lá. Você precisa executar a tua arte, né? Isso. E é fato, né? Quando a gente pensa em trabalhos manuais aí, a gente está pensando mesmo que tem muito a ver com arte. Imagina que toda vez que alguém chega com uma expectativa para você, e para você cumprir com essa expectativa, você tem que visualizar todo o contexto para depois poder fazer uma boa entrega também, Isso. né? Isso é muito interessante. Mas você me falou aí que você trabalhou com a sua tia. E você também atende mulheres. Sim. Foi daí que veio essa inspiração ou não? Como é que surgiu esse... Porque você já começou um salão já para atender o público feminino? Isso. É que é assim, na verdade. Tem uma história muito complexa por trás disso, né? Foi uma fase muito, muito ruim da minha vida. Uma fase que eu passei por uma depressão muito forte, aconteceu muitas coisas. Eu tava literalmente, assim, acabado, né? E, tipo, eu perdi minha mãe cedo, então minha tia meio que faz o papel da minha mãe, meio que quando eu vou precisar resolver alguma coisa, ou comprar alguma coisa, tipo, eu converso com a minha tia antes. Ela que é a sua conselheira. Então, e ela é cabeleireira. Ela tem salão. Tem salão. E nessa época, foi uma fase que eu fiquei, tipo, 5 dias sem sair do quarto. Caramba. 5 dias, cara. Sem zoeira. 5 dias mesmo, assim. E no quinto dia, assim, eu fui pro salão dela, né? Tipo, e foi assim, sem sair mesmo. Tomar banho, você não queria mais nada, não conseguia. Você não conseguia fazer mais nada. Isso. Aí eu fui tratando com psicólogo, tratei com a psiquiatra, que foi um negócio pesado. E aí eu tava no salão dela, tava sentado, vendo ela trabalhar lá,
Aí eu falei para ela, né? Falei, tia, por que se eu fizer um curso de cabelo? Falei, aí eu posso ficar aqui, né? Te ajudo, te dou uma mão aqui e eu acho que aí distrai a cabeça, né? Ela falou a seguinte frase, cara, e essa frase eu sempre falo, eu não canso dela. Todos os cursos que eu vou dar, todos os workshops, eu falo essa frase. Ela falou dessa maneira, faz, porque se eu não fizer, o tempo vai passar da mesma forma. Falou isso para mim. Cara, e dito e feito. Se eu não tivesse feito, eu ia estar aqui hoje, não literalmente aqui, eu ia estar aqui na cidade, fazendo qualquer outra coisa, o tempo teria passado, talvez eu não teria me encontrado da forma que eu me encontrei, e, cara, isso eu levo para minha vida. Então, daí foi o start para o negócio. Aí eu peguei, fui, me inscrevi no curso, só que eu comecei com o feminino, não comecei na área do masculino. Até porque fazia sentido por causa da sua tia. Por causa da minha tia. Então, eu comecei na área do feminino. Então, eu estudei 1 ano e 2 meses. O meu primeiro curso teve a duração de 1 ano e 2 meses. Estudei e, nesse tempo, eu fiquei no salão com ela. E aprendi muito, desenvolvi muito com ela. Tive uma professora muito boa também, lá em Pirassununga, que também levo para a vida, a Silmara, uma pessoa ótima. Me ensinou muita coisa. E foi isso, né? Nesse tempo, estudando, trabalhando no salão. Aí, um pouco depois, acredito que uns 6 meses depois, me interessei por barbearia também. Entrei na barbearia, comecei a estudar também. Mas nesse tempo, a sua tia não atendia masculino? Não atendia. Não atendia, era mais só feminino. Ela faz uns cortes masculinos, mas não era o foco, era feminino. Isso. Aí eu comecei lá, tipo, lavando o cabelo, secando o cabelo, e ela, conforme ela ia vendo que eu ia desenvolvendo, tipo, ele consegue lavar, aí deixava eu lavar, consegue secar, aí ela ia se apertando, aí eu ia secando, aí foi indo. Entendi. Maravilha. E o que você acredita hoje que você tem ali na sua barbearia, onde você também trabalha com o público feminino, o que faz a diferença para que as pessoas possam procurar o Danilo e não procurar um outro lugar? Cara, eu acredito que o corte de cabelo feminino é o diferencial. Muito diferente. Eu estudei muito, procurei os melhores professores, as melhores técnicas. Eu sou muito bitolado. Quando eu encarno com alguma coisa, eu vou até conseguir, sabe? Então, acredito que o corte de cabelo, principalmente o corte curto, é muito diferente dos outros lugares. Cara, foi muito tempo focado, estudando, fiz engenharia de corte, estudei fui para estudar com o Marco Antônio. Engenharia de corte tem isso? Tem, cara, é um curso muito legal que tinha em Ribeirão Preto. É mesmo? Ele tipo assim, quando eu tava finalizando o meu curso, o primeiro curso em Pirassununga, eu lembro que a Silmara falava assim, Danilo, você é colorista, você tem que fazer mecha, porque, tipo, esse primeiro curso cai todas as etapas, né? Vai estudar mecha, vai estudar cor, que você vai se dar muito bem, né? Eu falo, não, Silmara, eu gosto de cortar cabelo. Aí eu cacei os cursos, né, e achei essa engenharia de corte na Undina, em Ribeirão Preto, e dava para eu pagar na época. Eu falei, cara, vou estudar isso. Fui para Ribeirão, fiquei na casa de um amigo para economizar no hotel, tem um amigo que mora lá, o Ricardo, fiquei na casa dele para economizar no hotel, e ia para o curso de a pé, aí ele me pegava depois do trabalho e ia para casa, né. E esse curso foi muito legal, porque ele não me ensinou a cortar um tipo de cabelo, ele me ensinou a direcionar ângulo e movimento. E através disso você consegue fazer uma leitura. Eu quero o cabelo direcionado para frente, então é assim, eu quero o cabelo repicado, eu quero isso. E esse curso ele foi um divisor de águas para corte para mim, no começo. Então eu tive uma professora muito boa, Marcela Roncari, lá em Ribeirão Preto. Cara, ela, Marcela Roncari, Silmara e minha tia, aqui ali. Que foi o... E o cabelo, né? Toda essa parte de estética traz uma autoestima diferente, né? Sim. É muito interessante. Falando de autoestima, eu vou pedir licença um pouquinho aqui, Danilo, porque autoestima tem a ver com cuidar também com o sorriso. E falando de cuidar do sorriso, a gente tem que falar da Oral Sim Implantes aqui de Porto Ferreira, referência em implantes dentários, também referência dos tratamentos odontológicos.
né? Atendimento humanizado, tecnologia, confiança, é isso que a gente oferece lá no Oral Sim, tá? Então, para você que está precisando de tratamento odontológico, eu quero convidar você para ir até o Oral Sim, ok? Então, entre em contato, nos pesquise na rede social, pesquise no Google aí, Oral Sim Porto Ferreira, vocês vão ver as nossas avaliações aí também, e podem entrar no link ali para você fazer o seu agendamento através do WhatsApp, tá? Então, muito fácil marcar sua consulta de avaliação. Maravilha. Vamos lá. Danilo, e hoje, a gente falando de barba, cabelo, existem tendências que elas vão entrando ao longo dos anos, ou a cada ano tem uma tendência diferente? Como que funciona isso? Cara, sim, sempre tá renovando, né? Então, sempre buscando conhecimento, porque não para, não tem como, cara. Hoje, o que a gente está usando é o que estava lá atrás, e aí, tipo, ano que vem, o que estava lá atrás não vai ser mais necessário, mas sempre muda. Principalmente hoje, para a área masculina, a gente estava com muito foco no degradê, né? Tudo era degradê, tudo era degradê. Hoje mudou, né, cara? Os homens não estão mais tipo, adaptando ao degradê, né? Eles estão saindo fora disso, deixando o cabelo maior. Hoje, os cortes old money, né? Que é um corte mais vintage, mais clássico, que ele remete à riqueza, né? Geralmente. E ele tá sendo o que tá saindo muito, cara. Old money, barba italiana, é o que tá sendo mais pedido hoje. E é o que está sendo mais usado, os cortes europeus. E particularmente eu acho muito mais legal. Gosto muito, porque eu gosto muito de cortar na tesoura, então acho que é muito mais legal. Dá para dar um exemplo assim, o que é um cabelo old money, o que é uma barba italiana aí, só para... Dá, cara. O cabelo old money é o cabelo com a lateral mais comprida, né? Direcionada para trás, um corte mais encamada. É aquele cabelo mais clássico, né? Mais clássico. Realmente, o que a leitura do Old Money fala é um cabelo que remete à riqueza, né? Um cabelo mais ajeitado, mais correto, mais certo, assim, para se usar. A barba italiana é uma barba um degradê bem mais baixo, geralmente o cavanhaque com destaque e desligado. Pega um pouquinho do cavanhaque, o Van Dyke, Johnny Depp, sabe? Aquele cavanhaque descolado, desconectado do queixo do bigode. Então, a barba em degradê e o queixo desconectado. Entendi. É o que tá usando, tá sendo top hoje. O que as pessoas estão procurando. O que as pessoas estão procurando. E aquela coisa do lenhador, aquela barba mais comprida, ela começou a entrar em desuso, é isso? Ainda tem, mas o que tá usando agora, o que é necessário agora para o momento é esse estilo. E quem dita esses estilos aí? O que é? A internet. É a própria internet. Vão influenciando, as pessoas vão aparecendo. Entendi. Maravilha, que legal. E para você, Danilo, como que é lidar com as pessoas que querem buscar transformação? Porque vamos lá, se a gente pensar não mais, né, uns 4 anos atrás, que vem esses cortes que eram degradê, é mais ou menos isso, uns 4 anos? Mais ou menos 4, 5 anos. E a barba um pouco mais comprida, aquela coisa toda. Mas a pessoa não tinha, talvez, usado nunca um cabelo, uma barba como essa. Como que é quando a pessoa vai para você e busca essa transformação? Cara, a gente estuda para auxiliar a pessoa, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando o que tá rolando, o que está no topo, para poder influenciar o nosso cliente a se adaptar àquele estilo, né? Mas é mais isso mesmo, é mais conversando com o cliente, entra um pouco de visagismo, né? Também é outra coisa que está muito em alta, o visagismo. Alto visagismo, é verdade. Eu particularmente, sobre o visagismo, eu acho que ele já tem que estar incluso em toda matéria que você estuda. Então, todo profissional ele já tem que estar ciente do como aconselhar o seu cliente, né? Porque o visagismo ele já tem que estar dentro da gente, né? Porém, outros profissionais foi uma forma legal de como abrir o leque, expandir o leque, né? Então, eles vendem consultoria de visagismo, né? Porém, eu não sou tão a favor dessa venda. Eu já acho que o profissional já tem que estar incluso no profissional isso, né? Ele já tem que aconselhar. Tipo, uma cliente vai sentar na minha cadeira, um cliente vai sentar na minha cadeira,
E eu tenho que aconselhar ele da melhor maneira possível. Se ela tem um rosto redondo, eu não posso aconselhar um corte aberto, que vai expor mais o rosto dela. Então, eu acredito que eu não precisaria vender uma consultoria de visagismo para ela, porque isso já é incluso no que eu estudei, né? Entendi. Então, mas cada um trabalha de uma forma. Mas todo profissional consegue identificar isso ou ele tem que ter uma qualificação? Ou você acha que também é da percepção do profissional? Cara, depende muito da onde eles estudaram. Eu acredito que escolas boas, professores bons, já vai transferir isso para você. Vai trazer, Eu acredito que você não precisaria se especializar em visagismo. Claro que tudo é válido, né? Sim. Mas eu acredito que uma escola boa já transmite isso para você. Então, eu acredito que isso já está dentro de mim. Então o visagismo, ele existe há muito tempo. Ele só ganhou destaque agora. Com certeza. Maravilha. Dá uma dica aí, vai, Danilo, para os homens que querem ter mais cuidados com a sua aparência. Qual que é a sua dica? Você que lida com isso todos os dias. Cara, mais cuidado é frequência, né? Então, tipo, cabelo sempre cortado, barba sempre feita. Não esperar virar um urso para poder procurar. Isso daí é frequência. Tá ouvindo, Paulinho? A dica aí, Paulinho. Tá vendo? Agora, o que é melhor para a pessoa, aí é o visagismo que está dentro do estudo que a gente tem para melhorar ainda mais. Isso, para exercer a função com o cliente. Então, cuidado é frequência. Agora, o cliente chega na cadeira, ele quer transmitir mais força, mais autoridade. Então, a gente trabalha com linhas mais retas, evita curva. Então, isso daí é o visagismo. Por exemplo, eu vou lá. Danilo, eu queria um visual que condizesse com a minha pessoa. Vamos pensar assim, o Danilo pergunta, tá, o que você faz? Quais são as suas atividades e o que você gostaria de transmitir? É isso? Isso. Esse é o visagismo. Principalmente o trabalho da pessoa, né? Que nem no seu caso, você trabalha, você tem que estar sempre alinhado, sempre com um social, um blazer. Então, não aconselharia um corte degradê, tipo, vamos fazer um high fade. Não, porque isso daí é um corte mais para, tipo, jovem. Tá mais despojado. Entendeu? Então, tipo, vamos trabalhar com camadas, uma lateral um pouco mais cheia, um topete mais direcionado, diagonal, barba sempre alinhada, linha reta para transmitir força, autoridade. Você vai conversar com os seus clientes, você tem que mostrar, autoridade para os caras. Falar, não, o cara vai olhar, vai saber, pô. Vai passar uma outra impressão. Passa respeito, isso. Então fica a dica aí para os homens. Olha só, bacana. Vamos lá. A Janinha mandou uma pergunta aí. Vamos lá. Não, só comentário. Comentário? O homem tem que ser vaidoso, né? E é muito bom também para levantar a autoestima, né? E para nós mulheres, elas gostam de homem que se cuida, tá vendo? Gosta de gente vaidosa. Tá? E olha aí o que ela disse. E uma barba bem feita é lindo demais. E de fato, né, gente? Vamos lá. Esses cuidados que a gente tem que ter com o dia a dia, não é só por vaidade, mas a aparência ela vende. Sim. Ela vende o tempo todo, né? Quer queira ou quer não, a gente vai olhar para a pessoa, a gente vai ver o cabelo, vai ver a barba, para a mulher a mesma coisa. Muitas vezes vai olhar todo o contexto, vai olhar o sorriso, enfim, a roupa, né? Então, isso transmite realmente uma mensagem, né? A postura, Sim. A forma de falar, isso tudo tem a ver com o que a gente está dizendo aqui. Essa foi a dica para os homens. Danilo, para as mulheres. Cara, também a frequência. A frequência tem que ter para as mulheres também, que é algo que é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Acredito que toda mulher ela tem que estar no salão pelo menos uma vez no mês. Ou fazendo uma hidratação, ou escovando o cabelo, porque é muito diferente. A mulher não consegue se arrumar em casa como ela se arruma no salão. E evento, a gente até fez um serviço lá no salão, chama Escova Express. Ela é um serviço que não é agendado, é um serviço que a mulher pode chegar no salão e fazer esse serviço de sexta e sábado, porque a gente pensou nesse serviço para... tem um aniversário. Em vez da mulher ir em casa, vou lavar o cabelo, vou secar o cabelo para ir no aniversário, não, vou passar ali no salão rapidinho, vou fazer uma escova, ela chega lá, lava o cabelo, escova o cabelo, já sai de lá arrumada. Quanto tempo para fazer um serviço desse? 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos. Dá para encaixar na agenda tranquilamente. Pra caramba, cara. Então, a gente já tem uma profissional que ela é especializada para isso, que é a Raquel. Então, a Raquel escova muito bem, faz um babyliss muito legal.
Então a mulher chega, faz o cabelo, escova, vai para festa, vai para pizzaria, vai. Então eu acredito que a mulher tem que ter uma frequência muito legal no salão, até porque a mulher, ela autoestima, e ela tem que estar sempre se sentindo bem, porque acho que ela carrega muito mais coisas que a gente, né? Ah, sim, com É certeza. casa, é filho, é trabalho, é muita coisa. Então, acho que a verdade. mulher tem que ter uma frequência legal no salão. Agora, em parte de estilo, aí depende de cada trabalho. Eu acredito que cada função que ela exerce é um estilo diferente. E idade também. Acho que, diferente dos homens, a mulher com idade, eu acredito que ela tem que mudar o cabelo de acordo com a idade. É interessante isso, né? Eu Porque acredito que sim. tem cortes que eles se adaptam mais para jovens, mulheres de Isso. meia idade e depois pessoas Isso. jovens há mais tempo. E aí vai muito de comprimento de Sim, cabelo também. Eu O acredito estilo que de corte. uma mulher já mais madura, acho que o cabelo comprido já não é tão legal para ela. Já não combina muito. E dependendo da função também, né? Claro, claro, com certeza. Olha que bacana. Então, dica para os homens, dica para as mulheres. E você acredita que a autoestima está ligada diretamente à aparência da pessoa? Eu acredito que sim, mas interno também. Eu acho que o interno também é muito importante. Sim. Para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode estar ali toda alinhada, mas ela acredita que tem que trabalhar o interno. Mas automaticamente eu também posso estar muito bem e não me identificar quando eu olho no espelho. Eu estar internamente bem e olho no espelho, eu não estou vendo, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo. Isso, então e aí tem que é a alinhar. hora de procurar um especialista para poder melhorar tudo isso, né, Danilo? Legal. E como é que é equilibrar esse atendimento entre público feminino e público masculino? Cara, eu nunca tive problema. Isso nunca foi um problema para a gente lá no salão. A gente usa uma estratégia muito legal desde o começo, então a gente não tem bebida alcoólica no salão. Legal. Então, o cara que vai lá cortar o cabelo, ele vai para cortar o cabelo, então a função dele é essa, ele vai, corta o cabelo, termina o corte, ele não fica no salão. Então, eu acredito que se a gente tivesse um bar no salão, cerveja, alguma coisa assim... Mesa de sinuca, eles ia ser um ponto de encontro, não ia mais ser um salão, né? Então, eu acredito que isso foi o diferencial para a gente não ter problema entre homens e mulheres. Eu acredito que quando exalta um pouquinho, né, acaba saindo alguma conversa que não deveria ter saído. Então, a gente usa essa estratégia de não ter bebida alcoólica no salão, e também a gente conversa muito com os colaboradores, para quando começar a ter uma conversa que foge do controle, eles cortarem. Então, o cara, nunca vai falar de uma outra pessoa que está no salão. Então, nesse tempo, nesses 6 anos, foi o que deu certo para a gente. Então, não tem problema nenhum. Então, a gente tem muita cliente assim, marido que vai no salão, marido, mulher e filho. Então, acontece muito dos pais chegar com uma criança, deixar a criança no salão e fazer as coisas deles, porque sabe que vai estar uma segurança lá no salão. Não vai sair conversa errada e não vai estar exposto a nenhuma outra situação. Então, eles vão, fazem o que tem que fazer, volta, pega o filho, o marido deixa a esposa, ou a esposa deixa o marido, então... Isso foi uma preocupação de vocês também, logicamente, para ter cuidado com todo esse público, né? Interessante, isso é muito bacana. Mas eu preciso agora falar, sabe de quem? Eu preciso falar do pessoal do Estúdio Vilano, tá? A Estúdio Vilano transforma suas ideias em vídeos impactantes com produção de alto nível para as redes sociais, também comerciais e eventos. Visibilidade começa com imagem. Estúdio Vilano é o conteúdo que vende. Então, se você está precisando aí dar uma repaginada nas suas redes sociais, criar conteúdo, né? Aí para sua marca, procure o pessoal do Estúdio Vilano, tá ok? Vamos lá. E você já teve algum cliente que saiu não só transformado visualmente, mas emocionalmente depois de ter feito um trabalho contigo? Cara, uma mudança de visual de fato? Já é bem legal, é constrangedor na hora, assim, ó. Já aconteceu algumas vezes, assim, das clientes chorarem e tal. Mais mulher? Mulher, mais mulher. Homem é mais casca grossa, né? Esse cara olha, vê que tá bom, eles falam, tá legal. Você perguntou, aí, tá bom? Beleza, já levanta e vai embora, né? Não, mas já aconteceu sim. Eu tenho uma cliente, né? A Lucimara,
E tanto é que eu, às vezes, uso ela de modelo em curso, né? Porque o cabelo dela foi muito legal. Ela é uma mulher já, e ela fazia muita... Ela tem cabelo branco, tem uma quantidade enorme de cabelo branco, e os outros salões colocavam muitas mechas, né? Ah, vamos fazer mecha para disfarçar, mecha para disfarçar. E ela é uma cliente de pele muito clara, e essa quantidade de mecha deixava ela mais clara. Ela Entendi. ficava, tipo, pálida, assim, né? Uhum. E aí, quando a primeira vez que eu fiz o cabelo dela, né? Eu sentei com ela, conversei, falei, Lu, vamos te deixar morena de novo, vamos apagar todo o seu cabelo, vamos vir com as mechas por cima do seu cabelo, isso vai gerar desenho de mecha, não vai sobrecarregar, a cor vai voltar, ela vai ficar mais corada, porque vai ter mais contraste, porque vai ter muito jogo de sombra e luz. Ela ficou meio assim no começo, mas topou, foi. Imagino que até para a própria pessoa seja um desafio. Falar, e aí? Cria-se uma Isso, expectativa. Será que eu vou mudar demais, né? Cara, e fizemos todo o processo, não deixamos ela ver durante o processo. É mesmo, foi surpresa total. Isso, quando a gente virou ela para a cadeira, cara, ela começou a chorar, aí eu assustei, eu falei, meu Deus, será Fiz errado aqui. Será que ela não gostou? Será que o que aconteceu, cara? Tipo, aí ela chorou, agradeceu. Cara, nossa cliente até hoje, a gente trabalha com ela há alguns anos já. E eu dei um workshop agora, acho que faz umas 3 semanas. Ela foi minha modelo no workshop, porque eu quis mostrar essa técnica para as pessoas. E tá lá, cara. Nunca mais ficou com cabelo branco. Então tá ótimo. Foi muito legal. Mas já aconteceu algumas outras vezes, mas essa vez ela me impactou muito, porque foi uma transformação muito grande. Que bacana. E você entende que tanto o salão quanto a barbearia também tem esse papel de acolhimento? Sim. Porque como tem esse poder de transformação, e cara, lógico, a pessoa às vezes passa algumas horas ali contigo, sim, né? Às vezes a gente até é uns psicólogos para as pessoas, cara. É bem legal, cara. Eles contam, abrem a vida. Às vezes tem pessoa que vai lá para conversar mesmo, para falar da vida dela. É bem legal. Imagino que é um tempo que você passa ali, né? Sim. Isso é muito interessante. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho também do pessoal da Div Propaganda. A agência que é criativa, ela planeja, ela executa, ela entrega resultados em comunicação para todas as empresas que querem crescer e querem diversificar. A sua marca começa com uma boa ideia e termina com um bom posicionamento. Então, se você quer posicionar bem a sua marca, se você quiser posicionar bem a sua empresa, você deve procurar hoje mesmo a Div Propaganda. Mas vamos lá, Danilo, que legal, cara. Você falou um pouquinho sobre, olha, não tenho bebidas alcoólicas, eu criei uma estrutura diferente e tudo mais. Que tipo de cultura que você quer construir dentro do teu salão? Eu acredito que a gente já está trabalhando. Salão não, no espaço, né? Vamos chamar de espaço porque você tem várias prestações de serviço ali, né? Acredito que a gente já está trabalhando nisso há um tempo. A cultura que a gente queria é essa que a gente tem hoje mesmo, né? De atender família, ter um espaço que é para família mesmo. E, não sei, eu não tenho interesse em abrir outro tipo de negócio assim, sabe? Tipo, vamos focar mais em barbearia, vamos trazer a galera para a galera ficar aqui e tal. Não, acredito que é isso mesmo que a gente trabalhou nesse tempo e é o que eu quero manter futuramente. Manter esse espaço acolhedor, posso levar minha família, minha esposa vai tranquilo, meu marido vai tranquilo, né? E a gente não tem nenhum tipo de preocupação em misturar público ou qualquer coisa do tipo. É isso aí. Que bacana. Isso é muito... E imagino que foi bem desafiador para você tomar também essa decisão, né, Danilo? Cara, eu não sei. Ou foi natural? Foi natural. Foi natural, porque já é algo que veio do... Porque como eu vim do feminina e trabalhei numa barbearia há 3 anos, e quando eu fui trabalhar para mim, eu queria atender os 2 públicos. Então, já aconteceu. Então, isso a gente já sabia que ia dar problema se tivesse, como as outras barbearias têm... vou lá, corto o cabelo, tomo uma cerveja, converso com... Eu acredito que isso ia dar problema, então já veio, já foi crescendo junto com a gente isso. Então, a gente entende que hoje é necessário. Tem, assim, algumas exceções, às vezes, vamos dar um curso, então vamos levar umas garrafas de champanhe nesse sim. curso. Não, mas é um momento diferente. Né? Ou então vamos atender só mulher, às vezes, leva uma champanhe, porque elas vão fazer cabelo, é diferente o preço.
Então, às vezes, um agrado assim, então tem exceções, Sim, mas... tem um valor agregado Isso. em tudo isso. Né? Então, diferente quando começou a explodir a barbearia, que eles chamam tipo barbearia mesmo, que tinha um bar dentro da barbearia, então isso nunca foi nossa intenção, né? Entendi. Paulinho, vamos falar agora, sabe de quem? Do Paulo, nosso novo patrocinador aqui, que está nos apoiando nesse projeto, tá? Você que quer enxergar com clareza, porque enxergar com clareza muda tudo, tá? A Paulo Ótica tem um atendimento especializado, tem armações de qualidade e preços acessíveis para toda a família. Enxergue bem, enxergue com estilo lá na Paulo Ótica, tá? A visão e o cuidado com a sua saúde dos seus olhos. Então, você que está nos ouvindo aqui, Porto Ferreira e região, vai lá na Paulo Ótica, que eu tenho certeza que você vai adquirir um óculos de qualidade e com preço muito justo. E tem mais uma, o Paulo também é cliente lá da Fio da Navalha. Paulo, um abraço para você, hein? Já bateu um papo com o Danilo aqui também, né? O Paulo já trouxe você aqui também. Aí, que bacana. Olha, estamos trazendo novamente porque teve qualidade, né, Paulo? Opa! É isso aí. Então, vamos lá. Maravilha. Estão ligando para o Paulinho aqui. Opa. É o pessoal que quer falar com o Danilo, é isso? Ô! Maravilha. Agora, Danilo, eu queria que você desse uma dica para as pessoas também poderem ter os cuidados, porque assim, você falou, as mulheres, uma vez por mês, pelo menos, indo no salão, os homens, por conta da barba que cresce mais, o cabelo fica mais curto, então tem que, talvez, com uma frequência um pouco maior. Mas, além disso, eu também tenho que ter os meus cuidados em casa. Sim. Não é isso? Sim. E eu queria, então, como a gente já começou pelos homens, falando ali na outra sequência de perguntas, o que é que eu preciso fazer em casa? Porque se eu pegar o meu sabão de barra, que a esposa costuma lavar, ó a dica aí, Paulinho, que costuma lavar a roupa, não dá para lavar o cabelo com ele, é isso? Não tem como. No caso das mulheres, né, isso é específico para cada tipo de procedimento que elas vão fazer, né? Se for uma descoloração, elas têm que entrar com um home care específico para descoloração, né? Para um loiro ou morena iluminada, shampoo matizador, para sempre manter a cor certinho do cabelo. E é mais isso daí, né? Tem um home care para cada procedimento, né? Entendi. Agora, no caso dos homens, pô, legal, um shampoo mais ice, um shampoo mais voltado para escamação, para tipo, evitar a escamação. O couro cabeludo do homem é diferente do couro cabeludo da mulher, é isso? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o homem é mais relaxado que a mulher, né? Entendi. Então o problema não tem diferença nenhuma. Não, só a forma de cuidado. Cara, não, o homem é mais relaxado. Eu acredito que a gente transpira mais, né? Soa mais, entendeu? E a gente tem um funguinho que fica no nosso couro cabeludo que ele come essa oleosidade, né? E ele defeca, né? E a defecação cria essa escamação no couro cabeludo, né? Então o homem transpira mais, soa mais. Eu acredito que um shampoo anti-caspa é sempre bem-vindo, né? Tem sempre que usar. Por isso que o homem usa mais anti-caspa. Então, na verdade, é porque o homem, eu acredito que ele faz a limpeza pior, cara. Ele faz mais mal feita a limpeza. Acredito que se ele lavasse o cabelo certinho, no tempo certo... Mas explica o que é lavar certinho e qual que é o tempo correto, então. O cabelo ele tem que ser completamente limpo, né? Geralmente o homem passa shampoo, esfrega um pouquinho, entra debaixo do chuveiro e tira. Quando não, tá passando shampoo embaixo do chuveiro. É isso. E não, cara, tem que ser aplicado, tem que ser esfregado da maneira correta. Pelo menos uns de 3 a 5 minutos lavando certinho. Tempo, né? Não, mas tem que lavar, cara. Mas 5 minutos esfregando o cabelo é cansativo, não, cara. Tem que esfregar, tem que limpar. E a gente não vê ficar muita oleosidade no nosso couro cabeludo, cara. Então, se não fizer essa limpeza certa, dá escamação, cara. Tá, mas uma pergunta. Eu uso shampoo uma vez só ou mais de uma vez? Toda vez que toma banho. E qual que é só o shampoo tem que passar condicionador? A função do shampoo é abrir a cutícula do fio para fazer a limpeza. E a do condicionador é condicionar, fechar aquela cutícula, né? E se eu compro lá o shampoo que é 3 em 1? Que ele é shampoo, condicionador e mais alguma coisa. Tem uns 3 em 1 da vida aí. Eu não gostaria. Não funciona isso. Acho legal. Não funciona. Não, e tem um shampoo específico para cada cabelo, né? Um shampoo para cabelo cacheado, um shampoo para cabelo liso. E tem isso mesmo? Tem, cara. Mas tem. O que faz? Sei lá. Ciência. Entendi. Eu achei que era uma coisa mercadológica, isso aí, então eu tô errado.
Estou totalmente errado com o que eu estava pensando. Então, maravilha. Então, eu faço isso. E a pergunta que eu te fiz, de quanto em quanto tempo que eu devo lavar meu cabelo? Toda vez, todo dia. Todos os dias. Todos os e a dias. mulher também? A mulher também. Mulherada. Tem Todos mulherada os que não dias. lava o cabelo todo dia, não. É porque, imagina só... Eu não, tô dizendo assim, tô brincando porque o cabelo da mulher é muito mais difícil de cuidar, isso, né? tem mulher que não lava o cabelo todo dia. O cabelo mas... comprido, eu acho que é muito mais complexo. Sim, mas o ideal é todo dia. Mas, imagina, você não tomar banho, você vai ficar um dia sem tomar banho, a mesma sujeira que tá na sua pele vai estar no couro cabeludo. Vai estar no couro cabeludo. Entendi. Então, gente, ó, se você quer cuidado com a sua imagem, tem que falar com quem entende, tem que falar com o Danilo, lá na Barbearia Fernando Navalha, né, no conceito que vocês já viram aí pela internet, e ele vai cuidar tanto do cabelo da barba do homem, como também do cabelo da mulher. E para agendar o horário, como é que faz lá, Danilo? Para agendamento, a gente tem um aplicativo, né, o App Barber, ou o WhatsApp, né, aí o WhatsApp, a Daisy fica no WhatsApp, secretária do salão, e ela faz todo o agendamento por Tudo lá. organizado. Isso. De que horas a que horas o atendimento? Cara, da hora que abre, a hora que fecha. Isso. A clínica, ela funciona das 9 da manhã às 19. Tá. Eu tenho um horário um pouquinho mais estendido, que eu atendo feminino, faço procedimento químico. Eu trabalho das 7 da manhã às 19 também. Tá. Mas isso é o atendimento do Danilo? Isso. E você tem teu Instagram também, né, Danilo? Tem Como que é o teu Instagram? Fala para o pessoal poder te seguir. O Danilo que cortou. O Danilo que cortou. Isso. Esse é o teu Instagram. Isso. Maravilha. Paulinho, se conseguir achar aí, coloca na tela para o pessoal poder seguir o Danilo também. Maravilha. Então, das 7, tem o WhatsApp. Qual que é o telefone, você lembra? É 19 99530 4294. Então, se você ainda não marcou, dá tempo aí pro final de semana, né? Hoje é quinta-feira. A gente tem barbeiros disponíveis. E vou te falar, gente, o Danilo que me atende lá, mas algumas vezes a nossa agenda não teve condições de não bate, e eu já fui atendido por outros profissionais lá, e de verdade, eu recomendo que todos são excelentes ali, tá? Danilo, que maravilha, dividir esse espaço contigo aqui, e eu acho que para a gente já ir caminhando para o encerramento aqui, daqui a pouquinho, 13h, eu queria perguntar para você, o que você deixa de conselho para quem está começando a empreender aqui em Porto Ferreira, região, nessa parte de cuidados com a beleza? Não vou nem falar de salão, porque ali você tem a Conceito, ela abrange muito mais coisas. Sim. Né? Cara, assim, vamos falar na área do... Você quis dizer essa pessoa quer iniciar na área, como barbeiro, como cabeleireira? Ou na área de cuidados com a estética, vamos lá. Tá. Mas assim, lógico, a tua experiência é muito mais voltada para essa parte. Vamos falar na minha área, na área que eu trabalho. Eu posso falar da experiência que eu tive. Constância, cara. No começo não é fácil, é difícil. Você não vai ter experiência, as pessoas não vão te apoiar. Vão achar que você é louco. Você vai estar no começo. Então, a gente nunca é bom no começo, né? Então, é constância. Cara, constância, muito estudo, mas muito estudo, principalmente na área do feminino, muito estudo. Dedicação, cara. Não foge muito, acredito que das outras áreas. É constância, dedicação e estudo, cara. Tem que ter isso bem alinhado e saber o que você quer, cara. Quando eu cortei cabelo a primeira vez, eu sabia que era aquilo. Você entendeu? Eu sabia. Foi como se fosse um chamado. Foi um negócio que fala dentro de você, sabe? Você sabe que aquilo... negócio é para você, sabe? Então você sabe. E... Cara, então é um negócio que não é cansativo. Então eu posso trabalhar o dia inteiro, eu vou atender o primeiro cliente igual... Até porque são 12 horas, né, cara? Você se dedica a isso todos os dias. Sem contar final de semana, né? Porque o sábado você também trabalha, né? O sábado também. Então eu vou atender o último cliente como eu atenderia o primeiro cliente. Porque é um negócio que eu gosto. Não é assim, eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Não, eu gosto. O dinheiro, ele acaba sendo consequência do resultado do trabalho. Olha, eu tenho um canal de podcast também, que é o Pod Negócios, e a gente fala com muitos empresários. E vou te falar, nenhum deles fala em dinheiro, cara. Todo mundo fala do propósito. É isso mesmo. Porque as empresas que dão muito certo, que têm muito resultado, elas não estão focadas no dinheiro. Elas estão focadas no propósito. E o propósito é o quê?
é atender bem o meu cliente, é trazer novidades, é conseguir atender todas as expectativas. É isso né? aí, cara. Porque você apresenta. Eu gosto de mostrar o trabalho, cara. Você pode entrar no meu Instagram, tem mais de 2.000 fotos, porque muita eu coisa. sou muito bitolado nisso. Então eu gosto de entregar o resultado. Através do resultado entregue, outras pessoas vão querer seu trabalho. Entendo. Através da pessoa que fez o cabelo com você, as outras pessoas vão ver. Então quem vê que seu cabelo tá bem feito é seu amigo, que vai te encontrar no clube, em algum lugar, vai falar, pô, não, você fez o cabelo. E o meu Instagram ele tem esse nome por quê? No começo, as clientes começavam a chegar. Era isso que eu ia perguntar. Elas começavam a chegar e falavam assim, eu vi o cabelo da fulana, e aí eu perguntei onde ela fez. Aí a fulana falou, foi o Danilo que cortou. Aí começou a rolar muito isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou pôr no Instagram assim, que acabou dando super certo, sabe? Legal, tipo, cara. foi super legal. Então eu acredito que o resultado ele é mais essencial que o financeiro. O financeiro, é consequência. Sempre vai ser isso, consequência. É só consequência. Daquilo que você entrega muito Sim. bem, daquilo que você se dedica, né? E tudo que você aplica aí para ter os bons resultados, pensando sempre no cliente. Sim. Não é isso? É isso que é o mais importante. E o Danilo está num novo desafio agora também, né, Danilo? Tô, cara. Não tá muito fácil. Ele tá fazendo. O Danilo tá das 7 às 7, ele faz o segundo turno, ele vai ter o segundo turno noturno, né? Noturno. E como é que tá sendo essa experiência, Danilo? Conta pra gente. Tá muito legal. Quando eu vim aqui com o Paulo me convidou, minha esposa estava grávida, né? Agora eu tô voltando, a gente já tem os filhos. Né? Já é pai. Então, cara, é muito legal, velho. Tipo, é um negócio que você fala, não é possível, como que você fez aquilo lá? Você olha assim, e é gêmeos, né? A gente tem um casal, tô muito feliz, minha esposa também tá muito feliz. E a Solange tá até aqui com a gente, ela tá aqui nos bastidores, tá aqui gravando, né? E a Solange tá super bem, Solange. Eu tô achando que quem tá cuidando à noite é o Danilo. Cara, isso mudou minha vida, porque minha esposa, a gente teve um parto prematuro, né? Não era para ter acontecido na data que aconteceu. Na verdade, eles eram para nascer não nesse sábado, no próximo sábado só. E hoje eles estão com 20 e poucos dias já. Então eles nasceram nasceram quando? Eles nasceram dia 12. Não nasceu 12. Ariano, olha que sorte, cara. Eu tô falando que ontem foi meu aniversário, né? E eu sou ariano. Então eu posso brincar com isso, né? Então deu sorte não ter nascido ariano. Eles nasceram dia 12. Então foi algo assim que aconteceu fora do previsto, de uma forma que foi assustadora, né? Porque minha esposa teve uma pré-eclâmpsia, os médicos assustou a gente. Então foi a gente não sabia como que ia sair. Tipo, aconteceu nada conforme a gente planejou que eles nasceriam em Ribeirão, com o médico que estava acompanhando a gente no pré-natal inteiro, acabou que eles nasceram em São Carlos, porque o hospital levou a gente para São Carlos, e, cara, na hora que eu estava sentado ali, você entende que você pode ser o cara mais forte do mundo, ou o cara mais rico do mundo. Você pode ter todo o poder que não vale. Não vale, cara. Ali você é totalmente dependente de Deus, e a única coisa que eu pude fazer foi orar para Deus para que tudo desse certo. E a gente chegou lá sem vaga no hospital e sem vaga na UTI, como eles eram prematuros, eles iriam precisar de uma UTI. E, cara, graças a Deus, foi tudo bem. E quando a Maria nasceu, no momento que ela nasceu, abriu uma vaga na UTI. E ela precisou da UTI. E, cara, foi assim, tipo, ela nasceu, liberou uma vaga na UTI, ela foi pra UTI, ficou um tempinho na UTI, mas tá super bem, já tá bem gordinha, tá um bujãozinho já. Que bom. E, cara, ali você entende que você só tem que ser dependente, cara. Não tem que fazer. Não tem que fazer, cara. Não tem que fazer. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, a gente tá bem feliz, só não estamos dormindo. Mas isso aí faz parte, tá? Eu já passei por isso recentemente, pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, eu desejo muita saúde para os dois, e também para a família. E, então, esse nosso bate-papo aqui, a gente tira uma conclusão muito interessante, né, Danilo? Que é o quê? Você quer empreender, você quer mudar de vida, você pode, você precisa só estudar, se dedicar, ter constância e nunca perder o foco. Não é? Nunca perdeu o foco. Nunca perdeu o foco. Eu acho que fica o recado, então, Paulinho, aqui para os nossos ouvintes, tá? Então, fica aí o convite, se você ainda não conhece a Conceito, se você é mulher ou homem que precisa aí de cuidados com a sua estética e autoestima, fica o convite, vai lá,
que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos, tá bom? Muito bem, preciso também falar do nosso novo apoiador aqui, nosso novo patrocinador, Brasil Cacau. Brasil Cacau é uma loja de chocolates finos aqui de Porto Ferreira, né? Então, se você ainda não preparou o presente de Páscoa, já comprou o presente de Páscoa, Danilo? Não comprei, mas minha esposa não pode comer chocolate. Não pode comer chocolate. Não. Então, já vai economizar. Já. Mas vai lá. Pode dar de presente para nós aqui, inclusive, viu? Né, Paulinho? A gente aceita, né? Eu não fico nem... Não fica nem vermelho de falar isso aí, não é verdade? Então, para você que ainda não comprou o presente de Páscoa, fica o convite. Vai lá na Brasil Cacau, vai conferir, porque tem cesta, tem ovo de Páscoa, tem infinidade de coisas lá. Tá maravilhoso. Esses dias eu fui lá, inclusive eu comprei uma cesta que nós vamos sortear lá na Uralcim. Bom, quero agradecer então aqui a todos os nossos apoiadores desse projeto. Quero agradecer Taste Gourmet, a Uralcim, a Estúdio Vilano, a Divi Propaganda, também o Paulo Ótica, Fio da Navalha, obrigado, Danilo, por apoiar nesse projeto, e também o pessoal da Brasil Cacau, tá bom? E olha só, estética não é só aparência, é conexão com quem você é. Quando a gente cuida por dentro, e como você falou, e também por fora, o mundo responde com respeito. Olha que coisa interessante, não é isso? Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, eu quero fazer o convite para você nos seguir nas redes sociais. Sigam a Comunidade FM, que eu tenho certeza que a grande maioria já nos segue, tá? Sigam também o Meio-Dia em Ponto, meio-dia, meio-dia ponto, acho que é isso, não me lembro como é que tá lá no nosso Instagram, mas nós temos lá nas nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o nosso canal. Essa entrevista fica gravada, tá, pessoal? Isso aqui está disponível no YouTube. Então, se você quiser acompanhar desde o início, você que pegou a nossa conversa no meio do caminho aqui e quer assistir depois na íntegra, você vai lá no nosso YouTube, que isso aqui vai estar disponível logo, logo. O Paulinho vai liberar o material aqui e a gente já vai subir isso para as nossas redes sociais. E para você que chegou até aqui, eu quero agradecer muito. Semana que vem temos programa novamente. Toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Guarda aí. Paulinho, obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui nesse espaço. E você que nos ouviu até aqui, um grande abraço e tenha um ótimo final de semana. Danilo, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E um ótimo final de semana para todos nós. Jornalismo de verdade. Apoio Cultural. Na Agrosete, você já sabe. Aqui